Ao longo desses últimos anos, como mentora e como psicoterapeuta de mulheres, eu tenho acompanhado algumas mulheres que apresentam quadros de frustração, de desânimo e muitas vezes até início de uma depressão, porque elas estão em busca de validação. Na verdade, elas estão em busca da coisa certa, mas estão procurando nos lugares errados, tá? Essas mulheres, elas procuram serem percebidas, serem validadas, serem reconhecidas. Mas o que acontece? Elas acreditam que elas precisam disso para começar a agir, para começar a fazer, para começar a ir atrás das coisas, sabe? De fazer as coisas acontecerem e realizarem, na verdade, transformar os seus sonhos em realidade. Só que isso não acontece enquanto você não tem resultado. Isso não acontece enquanto elas não têm resultado. Ninguém te elogia, ninguém bate palma pra você, ninguém te reconhece enquanto você não tem um resultado específico. E aí o que acontece? Muitas dessas mulheres entram em um ciclo que levam elas a estarem deprimidas, frustradas, ansiosas e muitas vezes, em muitos casos, até depressivas, porque elas buscam por essa validação, por esses elogios, por essa motivação alheia, né, que vem do ei, vambora, vamos lá, você é capaz e etc, você é competente. Elas esperam, isso não acontece porque elas estão estagnadas, elas não têm resultado, elas não estão fazendo nada. Então, esses elogios não vêm, essa validação não vem. E aí elas ficam aqui, daí elas se deprimem, e aí elas continuam esperando, e aí elas sonham, mas aí ninguém faz nada, ninguém motiva ela, ninguém fala nada pra ela, ela continua aqui paralisada no mesmo lugar, só que nesse ciclo que se retroalimenta, entende? E aí o que acontece? O que eu costumo explicar para as minhas alunas e também para as minhas clientes? Eu digo o seguinte, olha só, resultados, eles berram. Eles gritam. Resultados são escandalosos. Você não precisa dizer nada quando você tem resultado, porque as pessoas enxergam o seu resultado antes mesmo de enxergarem você. As pessoas, elas antes vê o seu resultado para depois ver você. Quantas vezes você olhou para alguém e disse assim, antes mesmo de saber quem essa pessoa era, seja ali no Instagram, seja em qualquer lugar, você olhou e disse assim, nossa, essa pessoa, hein, parece que ela é boa no que faz. Quem é ela? Quantas vezes isso já não aconteceu? Pode ser hoje por número de Instagram, pode ser por quantidade de cliente atendida, pode ser porque essa pessoa está num palco famoso. Por exemplo, se você tem o hábito de assistir muito conteúdo aqui no YouTube, eu gosto bastante de assistir podcasts. E tem pessoas que eu não conheço, mas quando essa pessoa é convidada de um podcast, como o podcast da Camila Vieira, do Joel J, do Primo Rico, eu falo, nossa, quem é essa pessoa? Essa pessoa me chama a atenção. Por quê? Porque se ela tá ali é porque ela tem resultado. O resultado dela chegou antes dela. Opa, se ela tá falando sobre isso daqui, eu nunca ouvi falar nessa pessoa, deixa eu ir atrás dessa pessoa, deixa eu saber quem é, deixa eu procurar essa pessoa no Instagram, deixa eu ver o que essa pessoa faz da vida. Então, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas, elas são reconhecidas pelos seus resultados. Depois, as pessoas vão conhecer essa pessoa, entende? E o que eu quero te dizer aqui? Porque muitas mulheres estão procurando pela coisa certa nos lugares errados. Eu estou procurando pela minha motivação, pela minha autoestima, no elogio do outro. No vamos, sabe aqui? Na empolgação mesmo do outro, na motivação do outro. Vai lá, você é capaz, você consegue. E aí você nunca consegue encontrar esse ânimo, né? Essa motivação, porque as pessoas, elas estão correndo atrás delas, elas estão fazendo por elas. Então, se você continuar esperando por isso, você vai se frustrar bastante, você não vai sair do lugar. E eu digo mais, pode ser que você chegue até a morrer de fome, porque foi exatamente o que aconteceu com a história da mulher que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, que nós vamos avaliar, analisar e falar sobre ela. Na verdade, essa mulher, se ela ficasse esperando pela ajuda de alguém, se ela ficasse esperando, ela era uma viúva, se ela ficasse esperando pela ajuda de alguém, pela motivação de alguém, pelo elogio de alguém, ela tinha morrido de fome. Entende? A história dela não tinha se transformado, e não só a história dela, mas como também a história da sogra dela. Se você é uma mulher cristã bíblica, se você gosta de ler a Bíblia, se você tem esse hábito, você já sabe de quem eu estou falando. Se você ainda não sabe, fica até o final, entende? Então, essa foi uma mulher, a mulher que eu vou trazer aqui pra vocês, foi uma mulher que ela tinha essas 4 virtudes. Que 4 virtudes são essas? Fidelidade, obediência, diligência e humildade.
Essas 4 virtudes podem transformar a sua vida. Se você já é uma mulher humilde, diligente, obediente e fiel, eu tenho certeza que seus resultados são extraordinários. Agora, se você ainda não ativou nenhuma dessas virtudes e você quer ser uma mulher bem-sucedida, você quer transformar sonhos em realidade, você quer transformar a sua história de vida, você quer transformar a história da sua família, você precisa ativar essas 4 virtudes. Mas Marjorie, e se eu não tiver essas 4 virtudes? Deixa eu te dizer, eu não vou dizer 100%, porque nós ainda temos uma longa caminhada aí para falarmos sobre virtudes. Eu tenho feito um estudo muito aprofundado a respeito disso, de virtudes femininas, das mulheres e das suas virtudes. Eu não vou dizer 100%, eu ainda não posso afirmar. Quem sabe, no final dessa sequência, dessa série de vídeos. Mas o que eu posso te dizer é que a maioria, agora até o momento eu posso te afirmar isso, a maioria das virtudes, elas podem ser ativadas e desenvolvidas, aprimoradas, porque elas já existem dentro de você. Pode ser que você não acreditava que elas existiam, pode ser que você acredita que você nasceu com defeito, que você não nasceu como uma escolhida, ou pode ser que você foi uma mulher e tem sido uma mulher tão maltratada pela vida, pelas pessoas, uma mulher muito criticada, uma mulher muito humilhada, uma mulher que sempre recebeu rótulos ruins, negativos, e aí você passou a acreditar que você não tinha essas virtudes, que você não era uma mulher de virtudes. Ou pode ser que, como a maioria das mulheres, você se baseou como virtudes ou uma mulher virtuosa somente aquilo que está descrito em Provérbios 31. Mas nós já estamos no 7º? Sim, esse é o 7º vídeo dessa série de vídeos, As Mulheres e as Suas Virtudes. Se você chegou aqui agora, se esse é o primeiro vídeo dessa série que você está assistindo, no final desse vídeo eu vou deixar alguns conteúdos para você, tá? Como indicações, e você assista. Inclusive também vou deixar aqui para você, linkado no final desse vídeo, o link da playlist dessa série, As Mulheres e as Suas Virtudes. Assim você pode assistir todos os vídeos que foram anteriores a esse, e você assiste muito rápido, se você tem o hábito de assistir no 1.5, 2.0, são vídeos de 25, 35, 40 minutos, menos que isso, tá? E você maratona isso daí rapidinho. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E compartilha esse vídeo nos grupos das suas amigas, nos grupos das igrejas, enfim, no grupo de mães, mas se inscreva e ativa as notificações para você não perder os próximos que vêm por aí, tudo bem? Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre fidelidade, sobre obediência, sobre diligência e sobre humildade. Olha só, obediência todo mundo sabe o que é. Obedecer. Obedecer é uma das coisas mais difíceis. Por que, Marjorie, que é tão difícil? Eu percebo isso no comportamento das mulheres, tá? Por causa da rebeldia, por causa de quererem se livrar de sofrimentos, de quererem se livrar da forja mesmo. E quando eu digo da forja, é do seu caráter estar sendo forjado. Então você foge daquela obediência. Pode ser que você tenha uma repulsa em relação à imagem de Deus como nosso Pai, como nosso Criador Pai, tá? Às vezes por muitos traumas que você tem aí com o sexo masculino e etc. ao longo da sua vida. Então, para você tem essa certa dificuldade de obedecer. E quando eu digo você, eu não estou falando diretamente com você que tá aí do outro lado, tá? Apesar de que estou e não estou. Pode ser que você não se encaixe nessa realidade que eu estou trazendo aqui. Mas eu gosto de olhar para essa câmera e imaginar que eu estou aqui trabalhando diretamente com uma mulher. Que eu sei que essa mensagem Deus vai direcionar para mulheres que precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Então não leve nada pro lado pessoal, mas claro, se doer aí, se gerar um desconforto, é porque aí tem coisa, tudo bem? E eu quero deixar aqui embaixo para você, na verdade eu vou deixar o link para você saber mais sobre o meu trabalho, sobre atendimento terapêutico, sobre a Sente-se. A Sente-se é uma comunidade que eu criei para desenvolver e fortalecer mental e emocionalmente mulheres que querem se tornar mulheres mais virtuosas, mulheres protagonistas da sua história e querem se tornar também a referência da sua descendência. Então a obediência, ela é óbvia, é você obedecer. Obedecer comandos, obedecer as regras, obedecer, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Obedecer um planejamento que você mesma faz aí todo começo do ano. Mas muitas mulheres acabam se distraindo ao longo do caminho. Por quê? Porque quando ela vai bolar um plano, quando ela faz um plano de ação, quando ela, enfim, faz lá o seu mural da vida dos sonhos, faz lá o seu mood board, etc., ela esquece de algo muito importante, que é o quê? Retirar do seu caminho tudo aquilo que impede ela de avançar, de cumprir com as suas obrigações, de obedecer
até mesmo aquele plano de ação que ela fez para ela mesma, entende? E aí ela esquece que é importante, além de tomar decisões transformadoras, é importante fazer renúncias libertadoras, porque tem coisas aí que você não renunciou e que está te impedindo de avançar. Tem coisas que você não renuncia, que você é apegada a elas, que elas te mantêm presas, cativas, como vítimas, entende? Então, para que você consiga obedecer, você vai ter que renunciar. Como, por exemplo, hoje a gente vê as pessoas, muitas pessoas pregando um Deus que está em todos os lugares, o Deus que está em tudo, o Deus que pode tudo. Ei, Deus deixa muito claro que tem certos lugares que ele não habita, tem certos lugares que a presença dele não está, tem certas coisas que ele abomina. Então, nós não podemos viver com esse discurso de que, tudo eu posso, tudo eu posso, tudo eu posso, tudo pode. Ninguém quer renunciar nada. E por isso que ninguém chega a lugar nenhum, porque as pessoas não percebem que essas renúncias, sejam hábitos ruins, sejam coisas, sejam vícios, são como correntes que estão, sabe, paralisando essa pessoa, mantendo essa pessoa cativa. E ela não percebe. Então, obedecer. E normalmente a pessoa que ela não obedece, eu vou colocar, não obedece aos pais, não obedece a ela mesma, aos planos que ela coloca pra ela, ela não tem, enfim, ela não obedece também a Deus, ela não obedece a nada, entende? É aquela pessoa rebelde. Eu era essa mulher rebelde, por isso que eu posso falar aqui com tanta prioridade. Eu era assim, não me dê regras, eu faço minhas próprias regras, ninguém manda em mim, etc. E peraí, ei, segura um pouco. Rebelde. Lá dentro da Sentes eu falo mais sobre isso. A rebeldia se tornou uma resistência para muitas mulheres, porque elas sofreram tanto, elas viveram situações que marcaram tanto a vida dela e elas nem perceberam que essa rebeldia se tornou uma resistência. Mas eu falo mais sobre isso lá dentro da Sentes, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui também é sobre fidelidade. Fidelidade é algo óbvio. É óbvio. E eu sempre falo que uma das coisas pra mim que não pode faltar em um relacionamento é lealdade, porque lealdade ela é aquela coisa assim mais profunda, mas a fidelidade ela é aquela, na verdade eu anotei aqui fidelidade, mas seria mais uma lealdade, porque essa mulher ela foi leal, ela foi além, sabe? A lealdade é assim, não importa o que acontecer, é literalmente, é na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza, é assim, nós só nos separamos pela morte, é a pessoa ser leal, não importa o que aconteça, você errou, eu vou te ajudar a consertar, você falhou, eu vou te ajudar a consertar, você caiu, eu vou te ajudar a levantar, porque eu sou leal a você, sabe? A lealdade é algo que não se explica. A pessoa simplesmente decide ser leal e aconteça o que acontecer, eu vou estar contigo. Tem muitas mulheres que não são leais a si mesmas. Elas não conseguem ser leais com elas mesmas. Elas, enfim, se colocam em qualquer tipo de situação. Elas aceitam ser tratadas de qualquer maneira. Elas as tratam de qualquer maneira, sabe? É autocondenação, é autodestruição. Então, muitas delas não são leais a si mesmas. E essa virtude, lealdade, fidelidade, ela está aí em você, basta ser ativada. E é uma decisão. Mas essa decisão vai te exigir uma renúncia. Porque a cada bônus tem seu ônus. Tudo, absolutamente tudo. Nós vivemos em um mundo dual. Nós somos seres duais. Tem o sim e o não, positivo e negativo. Tem o amor e ódio. Então, assim, tudo de bom que nós precisamos fazer para alcançar o nosso objetivo, nós também vamos que renunciar a algo. E muitas vezes renunciar a algo que nos faz mal, ou outras vezes pode ser até mesmo renunciar a algo que você gosta, que nem te faz tão mal assim, mas que não está coerente com a vida que você quer viver, tá? Sobre a humildade, muitas pessoas confundem muito o que é, de fato, ser uma pessoa humilde. As pessoas, a maioria, tá? Principalmente no meio cristão, acredita que humildade é a ausência de recursos financeiros. Humildade é a ausência de riqueza. Humildade é você ser aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar uma roupa, que você sempre tá ganhando as coisas dos outros, que você não tem dinheiro para comer num bom restaurante, que não come uma comida um pouco melhor, que você faz passeio simples, que tudo seu é muito simples. Simplicidade é diferente de humildade. A pessoa humilde é aquela pessoa que ela é humilde de coração. A humildade, ela não é uma máscara, não tem como ser revestida, não tem como. Apesar de que tem muitas pessoas que fingem ser humilde, mas na verdade elas mais se vitimizam, e é fácil compreender isso, conseguir fazer essa leitura. Tem pessoas que mais se vitimizam para dizer que são humildes, mas na verdade são pessoas extremamente arrogantes, extremamente prepotentes, coração duro, mente que parece um solo pedregoso, tá? A pessoa humilde de coração é aquela que olha no olho, é aquela que fala com, sabe, com carinho, é aquela pessoa que tem empatia, que tem compaixão, é aquela pessoa que tem um coração moldável, que tem um coração disciplinado,
inimaginável, sabe? Nem sei se existe essa palavra, mas sabe quando aquela pessoa, ela não é aquela pessoa altiva, soberba, aquela pessoa que tudo sabe, que tudo faz, que tudo acontece, porque o que mais acontece são pessoas que não têm recurso financeiro, se dizendo humilde, mas são pessoas extremamente ignorantes, são pessoas extremamente arrogantes, são pessoas extremamente prepotentes, tudo ela sabe, tudo ela é isso, tudo não sei o quê, e ainda usam uma justificativa cristã que de bíblica não tem nada. Não, mas é porque Deus gosta dos humildes, Deus se agrada, porque no reino dos céus, porque no fundo da água. Deixa eu te dizer uma coisa. Seu coração duro revela quem você é. E não a ausência de um valor na sua conta que revela quem você é. Não é se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro que revela o seu caráter. Não. Não é através disso que você vai entrar no reino dos céus. Deus deixa muito claro que Ele avalia o coração, que Ele analisa o coração, que Ele analisa as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões. Então, o coração humilde é aquele coração que se permite ser lapidado, que se permite ser trabalhado, que se permite ser moldado, entende? Não para se encaixar em qualquer coisa, não é isso. É até mesmo pelo trabalhar de Deus. Tem mulheres que não permitem que Deus trabalhe no coração dela, lapide o coração dela, porque ela está enrijecida, entende? E ela se enrijeceu tanto e ela acredita cegamente que é porque ela é uma mulher humilde, então ninguém pode falar nada para ela, porque Deus... Vamos devagar. Cuidado. Porque você pode estar impedindo o agir de Deus na sua vida, impedindo de Deus cumprir as promessas na sua vida, por causa de uma crença errada a respeito de humildade. Tudo bem? A gente pode falar mais sobre isso em um próximo vídeo para não ficar tão longo aqui falando somente sobre uma coisa. E por último eu vou falar sobre a diligência. Diligência é você fazer o que precisa ser feito com excelência, de forma estratégica, de forma inteligente, com dedicação, com constância. E diligência é uma virtude que muitas mulheres estão fazendo questão de ignorar. Por quê? Porque hoje nós vivemos em uma geração que busca por facilidades. Eu não quero me esforçar, eu não quero dedicar, eu não quero ser constante, eu quero que seja mais fácil, porque é tão difícil, e por ser difícil eu acho que é impossível. Então, já que eu acho que é impossível, eu não sou uma mulher diligente, eu não sou uma mulher disciplinada, eu não sou uma mulher determinada, eu não sou uma mulher constante. Tem muitas mulheres que acreditam que elas são determinadas porque elas não tiram um projeto da cabeça. Mas saiba que determinação é você determinar e agir, determinar e ir para a ação. Só que muitas mulheres querem ignorar essa virtude, que é uma virtude que já existe em você, de ser focada, de ser estratégica, de ser intencional, de ser disciplinada, de ser constante naquilo que precisa ser feito e fazer até quando for necessário. Entende? Não é fazer, fiz até eu cansar. Não, porque eu fiz, não. Não é bem por aí. Tudo bem? Essas 4 virtudes fazem com que você tenha resultados extraordinários, fora do comum, entende? Resultados que as pessoas vão olhar e falar assim, peraí, você era uma mulher improvável, uma mulher desconhecida, uma mulher que tinha tudo para dar errado. Como que você chegou aonde você chegou? É as pessoas reconhecerem o seu resultado antes de conhecerem você. Através dessas 4 virtudes, as pessoas podem até querer falar algo de você. Assim como falaram de Jesus. Quem é esse Nazareno? Quem é que vem de Nazaré e faz alguma coisa boa lá em Nazaré? Quem é que de Nazaré faz alguma coisa boa? Sabe? É as pessoas olharem para o seu passado e não entenderem o que está acontecendo no seu presente. Entende? Essas 4 virtudes fazem com que os seus resultados sejam tão extraordinários que será impossível das pessoas não dizerem assim, não, aquela ali é uma mulher sábia. Que foi o que aconteceu com essa mulher aqui. Eu estou falando de Ruth. Olha só, eu vou ler aqui algumas partes para você, não vou ler tudo, mas a história de Ruth está lá em Ruth, eu vou começar aqui do capítulo 2, tá? Vou ler alguns pontos do capítulo 2 e depois do capítulo 3 para você entender. Para quem não conhece a história de Ruth, eu vou resumir um pouco, tá? Ruth perdeu seu esposo, na verdade a sogra de Ruth perdeu o esposo dela, ou seja, Ruth havia perdido o sogro. Só que depois disso, a sogra de Ruth perdeu os 2 filhos, ou seja, Ruth também ficou viúva. E aí ficaram a
a sogra, que ficou viúva, e as duas noras. Uma dessas noras era Ruth. As duas noras também ficaram viúvas, então ficaram as 3 viúvas. E aí, a sogra de Ruth falou pra ela, olha, volta pra sua casa, volta pra sua família. Quem sabe assim você pode casar de novo, eu sou uma mulher velha, eu não tenho mais como ter filhos, etc. E ela falou assim, não, eu não te deixarei. O seu Deus será o meu Deus e eu não te deixarei. A cunhada de Ruth foi embora, voltou pra casa dos pais dela. Lá no capítulo 2, o que acontece? Na verdade, capítulo 1 e versículo 16 diz assim, Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi, que era a sogra de Ruth, Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Ou seja, nesse momento aqui, Ruth fez um pacto de fidelidade e de lealdade com a sogra dela. Ela poderia ter voltado para casa dela, ela poderia, enfim, e ter ido viver a vida dela. Só que ela fez esse pacto de lealdade e fidelidade com Noemi. Daí, elas voltaram para Belém, as duas, Noemi e Ruth foram para Belém. Daí, aqui no capítulo 2 diz o seguinte, havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Lá aqui mais embaixo, aqui no capítulo 2, aqui já logo no versículo 10, diz o seguinte, Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse, o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Aqui ela tinha se encontrado com Boaz e etc. Depois você vai lá ler a Bíblia. Compensa bastante, essa história é incrível. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. E aqui, esse é o ponto mais interessante aqui, que eu até anotei algo aqui. A Ruth, ela foi reconhecida pela lealdade, pela fidelidade dela a Noemi. Olha o que ele diz. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Existem virtudes que você será reconhecida por elas. Você será reconhecida pelas suas virtudes e muitas vezes tem mulheres, a maioria delas inclusive, eu tenho falado sobre isso nessa série de vídeos, as mulheres não têm conseguido reconhecer as suas virtudes. E aí, por olhar demais para outra e ficar demais se comparando com outras, elas acreditam que o que elas fazem é muito pouco. Eu tenho atendido mulheres muito frustradas, muito desanimadas, muito deprimidas, porque elas acreditam que estão fazendo pouco e estão exaustas porque estão fazendo demais, nem tem mais tempo para fazer mais ou do que ela acredita que ela pode fazer, ela não tem mais tempo para encaixar mais nada na realidade dela, mas mesmo assim ela continua acreditando que está fazendo pouco, porque ela não olha para si. Eu estava agora há pouco orientando e aconselhando uma das minhas alunas lá da Sente. Eu falei para ela, ei, para de olhar para fora, para de apontar para fora, olha para si. Olha para você no espelho, além das suas feridas, além das suas marcas, além das suas pelejas, além dos rótulos. Olha para você, olha que mulher incrível que você se tornou, olha que mulher virtuosa que você é. Pode ser que você já seja essa mulher fiel, essa mulher leal, que você esteja dizendo, eu sou leal, eu vou com as minhas amigas até o fim, eu vou com a minha irmã, eu vou com a minha sogra, eu vou com as minhas amigas. Só que às vezes você acha que você não está fazendo mais que a sua obrigação. Às vezes você acha que o que você está fazendo não é nada demais. Ei, saiba que você está sendo reconhecida por essa virtude. Tem muitas mulheres também, alguns dias atrás, eu falei sobre isso com uma amiga minha, eu falei pra ela, ei, para de simplificar o que você faz. O que você faz é extraordinário. Olha de onde você saiu do absoluto zero, você saiu lá do buraco do mundo, lá do buraco do Brasil. Olha tudo que você construiu, olha tudo que você fez, olha a sua jornada, olha a jornada que você construiu. Hoje você ajuda outras mulheres, você levanta outras mulheres, você guia outras mulheres. Parem de simplificar o que vocês fazem. Não faz sentido, você se esforça para ser leal, para ser fiel, você é reconhecida por essa virtude, mas você simplifica tudo que você faz. Você não valoriza o que você faz. E isso te adoece emocionalmente. A nossa cultura brasileira é uma cultura de desvalorização e de autodesvalorização também. É olhando para as mulheres e falando, quem ela acha que ela é?
Tá se achando, olha lá. Ai, só porque fez isso, só porque casou, só porque ganhou seguidores, só porque não sei o quê, só porque estudou, só porque agora tem diploma. Parem de desvalorizar o que as outras mulheres fazem e também o que você faz. Porque você já está tão habituada a desvalorizar tudo que as mulheres ao seu redor fazem, porque você cresceu nesse meio. É a cultura brasileira, desvalorizando a mulher, achando que a mulher não merece, achando que a mulher, tudo ela tem que se calar, tudo ela tem que se conter, tudo ela tem que se contentar, entende? E que ela não faz mais que a obrigação. Que hoje você não consegue olhar para si e se valorizar. Você vive em um meio de mulheres que desvalorizam outras mulheres, que rebaixam outras mulheres, que invalidam outras mulheres. Saia dessas mesas. Porque essas mesas estão fazendo com que você não olhe para si e não se valorize. Não se valorize. E hoje é um chamado aqui, um alerta de Deus para você. Esse, inclusive, eu acredito que pode estar sendo a resposta de oração para muitas mulheres. Ei, saia dessas mesas. Dessas mesas que desvalorizam, dessas mesas que oprimem, dessas mesas que anulam. E pode ser que você seja líder dessa mesa. E é por isso que é tão difícil sair. Desfaça essa mesa. Comece uma nova mesa. Porque é importante falar sobre isso também. Porque muitas pessoas falam, porque Jesus me tirou das mesas. Você já parou para pensar que talvez você era líder da mesa? Porque tem mulheres que falam, porque Jesus me tirou daquelas mesas e depois outras amigas foram saindo daquelas mesas. Pois é, talvez você era líder da mesa. A palavra de Deus fala que o homem, ele deve avaliar a si mesmo. Ele deve avaliar a sua conduta, a sua postura, a sua comunicação, o seu posicionamento. Então olha para você e se avalie hoje. Tudo bem? Então Ruth foi reconhecida por essa virtude. Aqui mais à frente diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 11. Olha só, não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Em alguns vídeos no começo dessa série eu disse, muitas mulheres acreditam que a única referência de mulher virtuosa é Provérbios 31. E não é. Provérbios 31 não é a única referência bíblica que fala sobre a mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher exemplar. Então aqui no capítulo 3 de Ruth está escrito, toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha só, Ruth era uma mulher viúva, que ela tinha que trabalhar para alimentar ela e a sogra. Ela cuidava praticamente da sogra, porque a sogra já era uma idosa. Lá no capítulo 1, a Noemi fala sobre isso, né? Fala isso para as noras dela. Então, Ruth era uma mulher que tinha força, que trabalhava. Provavelmente, Ruth não era a mulher que tinha tempo para ficar de picuinha, para ficar de ladainha, para ficar tentando provar quem ela era, para se esforçar para receber uma validação, um elogio. Não, muito pelo contrário. Aqui, quando você lê Ruth, você percebe que ela era aquela mulher que obedecia às ordens, os conselhos, as orientações da sogra, ela obedecia, sabe? Ela ia trabalhar, ela era diligente no seu trabalho, ela se esforçava ali para alimentar ela e a sogra dela. E ela seguia as orientações da sogra. Então, assim, a Ruth, ela não era uma mulher que tinha tempo para ficar buscando por validação, por elogio, por babação de ovo, para ficar tentando provar quem ela era, que ela ainda era uma mulher digna de ser respeitada e etc. Não. Mas os resultados de Ruth faziam tanto barulho, eram tão escandalosos, eram tão visíveis que ninguém na cidade podia negar os resultados dela. O povo podia falar, ela é estrangeira, ela veio de outra cidade, porque ela é viúva, porque... Poderiam falar o que quisesse, por que o marido dela morreu, será que a culpa foi dela, será que não foi, será que ela abandonou o marido, etc. Poderiam falar o que quisesse, mas não podia negar os resultados de Ruth. E não poderiam negar que Ruth era uma mulher virtuosa. Todos da cidade reconheciam que Ruth é uma mulher virtuosa. Muitas mulheres, enquanto estão buscando por essa validação, por essa aceitação, por elogio, para tentar provar quem ela é, ela perde tempo, ela perde energia, ela perde saúde mental, emocional, física, se esforçando para provar, enquanto ela poderia estar aproveitando tudo isso para fazer o que precisa ser feito, com diligência, sendo leal a seus princípios, valores, às pessoas que realmente importa para ela. Então,
entende? E aí, a partir dos resultados que são escandalosos, elas receberiam aquilo que elas estão procurando. Porque não é ruim você buscar por um elogio, não é ruim você buscar por um resultado, não é ruim você querer que as pessoas reconheçam o seu resultado, não é ruim você querer ter autoridade, credibilidade naquilo que você faz. Mas muitas vezes você está procurando tudo isso nos lugares errados. E está perdendo tempo, está perdendo energia, está perdendo saúde. E aqui eu também fiz a seguinte anotação: Ruth era virtuosa e todos a reconheciam. Porque Ruth era fiel, leal, obediente, ela era humilde, ela era diligente. E ainda adicionei aqui, ela era cuidadosa, porque ela cuidava da sogra dela. Aqui no capítulo 2, Boaz reconheceu ela pelo fato dela cuidar da sogra dela, por tudo que ela havia feito por Noemi e ainda fazia. Então entenda, Boaz, que essa busca incansável por reconhecimento, por valorização nos lugares errados só está te cansando. Está te deixando cada vez mais exausta, a ponto de você começar a colapsar mental e emocionalmente, a ponto de você começar a duvidar da sua capacidade, da sua força, das suas habilidades e, mais importante, das suas virtudes. Porque como você está buscando tudo isso no outro, no elogio do outro, né, na atenção do outro, você começa a acreditar que você não tem nada de bom para oferecer, que o que você faz não é interessante, que o que você faz não é relevante, que o que você faz não é mais que a sua obrigação, de que não tem importância, mas não é verdade. Essas são as mentiras que Satanás quer que você acredite. Agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, eu estava lendo uma frase ali em um vídeo que fala: o grande arsenal do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, de Satanás, é a mentira. A primeira aparição de Satanás é com uma mentira. É a serpente mentindo para Eva. Então toma cuidado com as mentirinhas que você acredita, aquelas mentirinhas que são sussurradas no seu ouvido, como: olha, o que está adiantando você se esforçar? Ninguém está te vendo, ninguém te elogia. Elogiam a outra, mas não elogiam você. Dão like no conteúdo da outra, mas não dá like no seu. Comentam no conteúdo do outro, mas não comenta no seu. Tá vendo que o que você faz não importa, não é interessante, não é relevante? Mas tudo isso é mentira de Satanás para te fazer desistir, para que você não cumpra o seu propósito, para que ninguém conheça os seus resultados. Sabe por quê? Porque você, como uma mulher cristã, os seus resultados revelam a glória de Deus. Os seus resultados revelam que há um Deus que transforma uma mulher improvável em uma mulher virtuosa, reconhecida por todos da cidade, por todos que moram naquele lugar, que convivem com você. E Satanás não quer que isso aconteça, sabe por quê? Porque a sua vida é um testemunho, a sua vida vitoriosa, a sua vida como uma mulher virtuosa, a sua vida como uma mulher exemplar, como uma mulher diligente, como uma mulher leal, como uma mulher obediente e humilde, é um testemunho vivo nessa terra, é um testemunho que existe um Deus maior que todas as coisas, que pode mudar todas as histórias, que muda destinos. Então, em nome de Jesus, não busque mais fora aquilo que você já pode encontrar aí dentro de você. Ative essas virtudes e que você seja um testemunho por onde você passe e rejeitando sempre as mentiras de Satanás, sempre as setas malignas que serão lançadas contra você. Amém? Te vejo no próximo vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece, compartilha ele no vídeo de mulheres da sua igreja, de amigas, enfim, de mães, da escola dos seus filhos. Compartilhe o máximo que você puder e testemunhe para que outras mulheres se animem, se alegrem e sejam mais motivadas e inspiradas a continuarem nesse processo dessa descoberta das suas virtudes. Coloca aqui nos comentários qual foi o insight, o que foi mais relevante, o que veio à sua cabeça, o que veio à sua mente, qual foi o insight que veio do céu para você, tá? Através desse conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.